Qual é a proposta de Deus na grande tribulação se o Espírito Santo não está mais aqui? Nós vamos abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Eu quero pedir o auxílio do meu irmão lá da técnica, que eu vou citar alguns versículos, e eu gostaria que vocês pusessem no telão. Pode ser? Ou não? Sim, obrigado. Terminando a reunião, eu vou comprar um saquinho de balas e dar para você de presente. Obrigado. Mateus 24. Nós vamos ler 5 versículos. O 1 e o 2. Depois leremos o 8º. Depois leremos o 21. E vamos concluir com o 27. Mateus 24, 1, 2, 8, 21 e 27. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E agora vamos concluir com o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis sentar? Muito obrigado. Meus irmãos, meus amigos, é do conhecimento de todos os presentes que a palavra que mais nós estamos ouvindo nesses últimos dias é o novo normal. A plataforma profética decisória do cumprimento definitivo das profecias bíblicas estão em evidência nesses dias que vivemos. Essa máscara que nós usamos já é o embrião das profecias. Quer dizer, fique calado e obedeça ao sistema. Você não compra aqui e também não vende sem a máscara. O embrião, o genérico. Porque o oficial só vai acontecer depois do arrebatamento. Então, monta-se primeiro uma plataforma e em cima dessa plataforma se constrói a evidência das profecias do final dos tempos. Os discípulos, antes de ontem, eu estava lendo Mateus 24 e absorvi nesses 51 versículos 30 doutrinas bíblicas, 30 elementos da profecia. 30.
E hoje eu escolhi, para nós em tempo oportuno, falarmos sobre 4 elementos da profecia. E vamos separá-los agora. Primeiro elemento, o templo. Segundo elemento, o princípio das dores. Terceiro elemento, a grande tribulação. E o quarto elemento, o mais desejoso, o arrebatamento da igreja. Os discípulos convidaram a Jesus para apreciarem a obra arquitetônica mais moderna daquela época. Houve a aquiescência de 3 templos: o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Esse último levou 46 anos para ser construído. João capítulo 2, versículo 20. E os discípulos estavam todos maravilhados com a arquitetura. Jesus fura a bola dos discípulos e diz para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O interessante é que o Senhor Jesus falou isso no ano 30 da era cristã, para que a profecia tivesse o seu real cumprimento no ano 70. Nós temos aí a figura de 4 historiadores: Eusébio de Cesareia, Plínio o Moço, Flávio Josefo e o pai da história, Heródoto. Todos eles comungam entre si que a invasão a Jerusalém foi concebida por um general chamado Tito Vespasiano. E ele veio com 70.000 soldados. E o interessante é que Deus retarda o processo para cumprir a palavra. É interessante. E quando Tito chega com 70.000 soldados, ele não ataca a cidade, ele sitia a cidade. Ele forma o chamado estado de sítio. E esse estado de sítio, segundo os historiadores, durou cerca de 42 dias. Obviamente, 42 dias ninguém entrava, ninguém saía. Agora imagine, os senhores e senhoras, o que estava acontecendo dentro dos muros. Se ninguém entra nem sai, as necessidades físicas começam a aparecerem. E agora nós vamos à palavra. Abramos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 53. Com muita calma. Se puder colocar, pode colocar, meu filho. Deuteronômio 28, 53. Já está lá. A igreja podia ler comigo? Podia, meus irmãos? Então vamos olhar aqui para o telão. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Vamos todos juntos. E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Sem comentário nenhum,
deixar a igreja meditar um pouquinho. Versículo 57. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Todo mundo? Vamos lá, me ajudem. Também, não, 57. Cadê o 57, meu filho? Ah, esse aí? É isso mesmo. Também ela será mesquinha para com suas párias, que a minha tradução é outra, que saírem dentre os teus pés, e para com os teus filhos, que tiver, porque os comerás. Quantas mães de família temos aqui hoje? Mãe de família? Teria coragem? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Mais um versículo. Lamentações de Jeremias 4 e 10. Podemos ler? 1, 2, 3, todos nós, vamos. As mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Ninguém na história bíblica, profética, doutrinária, teve mais privilégio do que Israel. Primeiro, eles andavam por vista e nós andamos por fé. Eles viram o que nós nunca vimos. Eles tocaram onde nós nunca tocamos. Não existe injustiça em Deus. Isso aqui é produto de uma semeadura. Tudo que o homem semear é livre. Isto também ceifará. Vamos aos privilégios que Israel teve. Romanos 9, 4 e 5. Romanos capítulo 9, 4 e 5. Vamos lá. Vamos aos privilégios. Os quais são israelitas, primeiro privilégio. De quem é a adoção, segundo privilégio. E a glória, terceiro privilégio. E os pactos, quarto privilégio. Promulgação da lei, quinto privilégio. E o culto, sexto privilégio. E as promessas, sétimo privilégio. De quem são os patriarcas, oitavo privilégio. E de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. 9 privilégios. Israel viu a glória de Deus no Monte Sinai. E quando a glória de Deus vinha e cobria o monte, com 2.800 metros de altura, ela vinha acompanhada de 3 coisas: sonido de buzinas, trovões e relâmpagos. O monte tremia e Deus gritava de cima: fala aos filhos de Israel que façam uma cerca ao redor do monte, nem homens nem animais toquem, senão morre. Era a glória de Deus impossível no monte. Quando a glória de Deus vinha no templo, diz a palavra, que os sacerdotes ficavam como que embriagados, não podendo nem entrar e nem sair,
com o peso da glória de Deus. Uma vez por ano ela vinha no Santíssimo, e o sumo sacerdote, para oferecer o sacrifício a Deus no Santíssimo, lá do tabernáculo, diz a tradição que ele teria que ficar uma noite sem dormir, para não ter sonhos fora do propósito divino. No outro dia ele se preparava, se ataviava para entrar no Santo dos Santos. Deus estava esperando ele de cima da tampa do propiciatório. Ele teria que passar pelo altar do incenso e entrar perfumado no Santíssimo, ao som das campainhas de ouro. E quando as campainhas tocavam, as tribos em volta gritavam e diziam: o nosso sacerdote está vivo. Se parasse de tocar, o sacerdote morreu, e a tradição diz que ele era puxado por uma corda, diz a tradição. Deus não aceitou o sacrifício. Em muitos lugares por onde eu passo, já não se ouve mais o barulho das campainhas de ouro. E essa pandemia em muitos lugares ofuscou de muita gente o fervor espiritual. Eu sou crente batizado com Espírito Santo e fogo há 52 anos. Já hoje falei em línguas estranhas. Para manter a minha comunhão com o Espírito Santo, eu não posso deixar a lâmpada se apagar. Não posso. Ninguém teve tanto privilégio como este povo teve. Depois que Tito invadiu a cidade, diz os historiadores que as mulheres grávidas eram abertas suas barrigas, e dentro das mesmas, os soldados romanos colocavam gatos vivos. Diz os historiadores que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazerem instrumento de suplício, cruzes. Crucificaram mais de 10.000 judeus. E ainda escaparam, chamado de fugitivo dentre as nações, e foram para o grupo da Gomeria, o antigo Crimeia, e fundaram o Império Mongol de Gengis Khan, e misturaram a semente. E lá Deus permitiu que o diabo entrasse em Adolfo Hitler, levando as câmaras de gás e a campo de concentrações, mais de 6 milhões de judeus. E ainda escaparam, e vieram para o Recife, abordaram no Recife, no tempo da insurreição pernambucana, comandada por André Vidal de Negreiro, Henrique Dias, Felipe Camarão e Maurício de Nassau. Foram os judeus que construíram todas as pontes de Recife, a Veneza brasileira. Mas o que aconteceu? Os homens da insurreição pernambucana expulsaram os judeus do Recife. E eles foram para o antigo Novo Amsterdã, que hoje é conhecida como New York City, Nova York. E em Nova York eles promoveram a grandeza econômica dos Estados Unidos por causa da bênção de Abraão.
E nós, os brasileiros, ficamos com o quê? Ficamos com a idolatria dos portugueses e a feitiçaria dos africanos. Somos um país místico. Mas graças a Deus que nesse misticismo todo, Deus salvou esta multidão que está aqui esta noite. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Segundo ponto, princípio das dores. Isto aqui é uma metáfora. Era como se o Senhor Jesus estivesse olhando para uma mulher gestante. E segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E eu posso afirmar nesta noite sem medo de errar. Eu estudo esse assunto há 52 anos. Nós estamos vivendo as últimas contrações da história da igreja na terra. A qualquer momento, dar-se o arrebatamento. Porém, nas entrelinhas do saber, nós temos no Brasil e no mundo uma elite de pastores e pregadores reformados que titularizam que a igreja terá que passar pela grande tribulação. Você renuncia o mundo, você renuncia o pecado, vem para a casa de Deus, deixa tudo para lá, aceita Jesus, recebe a salvação, mas tem que passar na grande tribulação. Porque nós não somos melhor do que os mártires, dizem eles, os reformados. Bom, eu sou um pastor ultra-ortodoxo. Eu aprendi Bíblia com Samuel Nistro. Então eu não abdico dos princípios daquilo que eu aprendi doutrinariamente. No dizer profético da Bíblia, e eu vou mostrar agora, esta igreja não entra na grande tribulação, será arrebatada antes. Abramos a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Vamos à Bíblia. 2 Pedro 2, 5, 6 e 7. Com bem calma, vamos ler. Olha lá. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 6. Reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-os à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. 7, para finalizar. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, ou dos homens abomináveis. Ora, o que é que eu aprendo aqui? Todas as vezes que Deus vai sancionar, preste atenção, juízos coletivos, eu vou repetir a palavra. Todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que Ele faz é tirar o justo. Lembre-se que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Glória a Deus também digo eu. Quem mais dá glória a Deus? Vou repetir, fica bem gravadinho. Esse é o terceiro elemento da profecia. Primeiro o templo, segundo o princípio das dores, agora a grande tribulação. Todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que Ele faz é tirar o justo.
1 aos Tessalonicenses 1 e 10. 1 aos Tessalonicenses 1 e 10. Vamos lá, devagar. Não precisa pressa. É estudo bíblico. E esperar-de dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, vírgula, que nos livra da ira vindoura. O pau vai quebrar aqui, mas a igreja estará lá. Capítulo 5, versículo 9. Mesmo livro, meu filho. 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, vírgula, mas para alcançardes a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação ali é livramento. Cadê a igreja? Está aqui? Apocalipse 3 e 10. Com calma. Está o Espírito Santo ali. Esse é o único idioma que o diabo não compreende. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. O quê? Se a igreja passasse na grande tribulação, estaria escrito assim: porquanto guardastes a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação. Mas não é na, é da. É uma contração da preposição. Então, as saraivas estão caindo aqui, mas a noiva já foi arrebatada. Agora, vamos ver se eu convenço vocês melhor. Vamos lá. Apocalipse tem 22 capítulos, ok? Certo? A igreja está no capítulo 1. A igreja aparece no capítulo 2. E a igreja aparece no capítulo 3. Somente. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 5 de Apocalipse, é o livro da redenção de seus 7 selos. Cadê a igreja? Capítulo 6 de Apocalipse, é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cadê a igreja? Estou procurando ela. Capítulo 7 de Apocalipse, é os mártires na glória. Cadê a igreja? Capítulo 8 e 9 de Apocalipse, é o toque das 7 trombetas. Cadê a igreja? Capítulo 10 de Apocalipse, é o anjo com o livrinho na mão. Cadê a igreja? Capítulo 11 de Apocalipse, eu não estou apelando não, eu estou dissecando a palavra. Capítulo 11 de Apocalipse, é as 2 testemunhas. Cadê a igreja? Capítulo 12 de Apocalipse, é a mulher e o dragão. Cadê a igreja? Estou procurando. Capítulo 13 de Apocalipse, é a besta do mar e a besta da terra. Cadê a igreja? Se eu fosse você, eu dava glória, mas você não quer dar. Capítulo 14 de Apocalipse, é 144 mil selados. Cadê a igreja? Capítulo 15 de Apocalipse e 16, é as 7 salvas da ira de Deus. Cadê a igreja? Já foi, ó. Capítulo 17 de Apocalipse, é a mulher vestida de escarlate. Cadê a igreja? Toma, reformado.
Capítulo 18 de Apocalipse é as 4 vozes da queda de Babilônia. Cadê a igreja? A igreja aparece só no capítulo 19, mas nas bodas do Cordeiro. Vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo de número 20. Isaías capítulo 26, verso 20. Vamos lá? Vem, pois, povo meu, vírgula, entra nas tuas câmaras ou quartos, vírgula, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, diáspora, até que passe a indignação. O pau vai quebrar aqui e a igreja está nos quartos eternos de Deus. Jesus disse em João 14, né? Na casa de meu pai há muitos quartos, abrigos, morada, descanso, refrigério. Agora, se eu fosse Deus, olha a minha jactância. Após o arrebatamento da igreja, eu fechava a porta para todo mundo. Só que Deus não é mesquinho, nem se limita à minha mente mesquinha. A política de Deus é salvar o homem. Este homem ingrato, este homem que profana, este homem que dá as costas para ele, mas Deus marca o encalce. Deus não desiste de uma pessoa com facilidade. Deus nunca vai desistir de você. Então, se eu fosse Deus, pastor Mazinho, eu fecharia a porta. Só que Deus não sou eu. Vocês se lembram da oferta chamada oferta da remoção dos molhos? Quando o sacerdote pegava um molho de trigo e ia agradecer a Deus pela colheita? Lembra-se que no caminho ficava o chamado rabiscos? Deus não vai perder nenhum rabisco. Alebaxuriquensimai. Estou sentindo a presença de Deus na palavra. Qual é a proposta de Deus na grande tribulação, se o Espírito Santo não está mais aqui? Ele é o Eliezer da graça. Ele vai conduzir a igreja aos ares. Qual é a proposta de Deus? Bom, primeiro, após o rapto da igreja, haverá um culto universal no planeta Terra. Parte da seguinte premissa: todo homem é de índole religiosa. Ele precisa ter um objeto de culto. E o diabo sabe disso. Então o anticristo com o falso profeta vai levantar a imagem para adoração. Culto universal. Vamos ver o culto? Vamos ver o culto do anticristo. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 4. Isso é um culto depois do arrebatamento na terra. Vamos lá. Apocalipse 13, 4. Já está aqui. E adoraram. Isso é culto. A trindade maligna é 666. Besta, dragão e falso profeta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. Adoraram a besta, dizendo, olha o que eles vão dizer: quem é semelhante à besta? Sistema político, filosófico e religioso. Quem poderá batalhar contra ela? Isso é um culto.
Esses que ficaram no caminho, chamado rabiscos, não vão adorar a esse sistema. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus envia para ele uma provisão. Deus é inteligentíssimo. Deus é muito inteligente. Repara a inteligência de Deus para salvar essas pessoas que rompem o pacto com o anticristo. Serão mortos. Serão mortos. Mas olha o remédio que Deus manda para eles. 3 pregadores. Vamos detectá-los? Vamos detectá-los? Apocalipse 14, versos 6, 7, 8 e 9. Vamos ver onde eles aparecem. São os pregadores que Deus vai mandar. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, vírgula. E tinha um evangelho, boas novas, eterno, para proclamar, não é para guardar não, aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo com grande voz, me ajudem. Temei a Deus e dai-lhes glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. 8. Agora vem o segundo anjo, agora vem o segundo. Um segundo anjo o seguiu dizendo, vamos, me ajudem. Caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 9, agora vem o terceiro anjo. Seguiu ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, vamos comigo? 1, 2, 3 já? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na fonte ou na mão. 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e diante do Cordeiro. Como chama-se esse evangelho? Eterno. Como esse evangelho que você creu, da graça. E esse? Eterno. Depois desse evangelho, ainda vai ter o terceiro evangelho. Deus não quer perder ninguém. E outra vez eu volto para falar do terceiro evangelho. Mas vamos nesse agora. Quem rejeitar a adoração, os rabiscos morrerão. Serão decapitados. Aonde eles aparecem, a Bíblia explica. Vamos lá. Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, povos e línguas, que estavam em pé, diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes e com palma nas mãos. Aqui não está a igreja. A igreja não recebe palma nas mãos. A igreja é pedra branca e novo nome. Aqui são mártires. Versículo 13, para que a igreja tenha mais uma explicação consciente. Versículo 13. E um dos anciãos me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? O verso 14 responde a Bíblia com a Bíblia. 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabe. Disse-me ele, esses são os que vieram. Essa tradução dele, essa tradução que ele soltou aí, não é a correta. Não é a correta. Não é a correta. Não é a correta. Se você tem essa tradução, guarde na estante e
e compre outra. Olha como ele diz aí. Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabe. Disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação. Eles não vieram da grande, eles vieram de grande. É de, não é da. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Porque a palavra de é uma preposição grega que é ek, tirado com força para fora. Então não é de, não é só daquela tribulação, é de todas as tribulações do mundo. Pastor Mazinho tem de. Quem mais tem de aí? De. Eles vieram do Coliseu de Roma. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França. Eles vieram da China, da Praça Vermelha, onde Mao Tse-tung, em 1949, mandou matar todos os pastores e queimou todas as Bíblias. São mártires. Eles não vieram da, eles vieram de. Preposição grega, ek, tirado com força para fora. Aleluia. Então, os reformados, eles querem dizer que aquela sétima trombeta é a trombeta do arrebatamento, e não é. Vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Apocalipse 11, verso 15. Apocalipse 11, verso 15. Quem ensina tem que ter segurança. Olha lá. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Essa trombeta é a trombeta que anuncia a festa das bodas do Cordeiro. A igreja já está nas bodas. Agora eu vou te mostrar a trombeta do arrebatamento. Vamos abrir aí. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, somente isso está bom. Só para nós compreender está bom. Num momento. Você pode repetir comigo, toda a igreja? Vamos? Num momento. Você acabou de dizer duas coisas lindas. A palavra num, no original grego, é era. E a palavra momento é atômica. Então Deus está usando Paulo para dizer que Jesus vai voltar na era atômica. Bom, já que você não entendeu bem, eu vou chamar Jesus para explicar isso para nós. Jesus disse que chegaria dias que as potências dos céus seriam abaladas. Dá para entender isso? A palavra céus, no original grego, é kuranon. Kuranon é derivado do urânio. Urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Aí Pedro disse: os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrépito, estrondo. Irmão, está se aproximando uma tempestade sobre o mundo. Deus vai arrancar a igreja da terra antes das catástrofes internacionais. A igreja, olha lá, não vai ver nem a batalha de Gog e Magog. Porque são 3 batalhas depois do arrebatamento. Batalha de Gog e Magog, batalha de Armagedon e batalha de Gog e Magog dos 4 cantos da terra depois do milênio. Nem Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 a igreja vai ver não. Gog é um chefe, é o cabeça, é Rosh, é o príncipe de Meseque e de Tubal. Eles virão na geografia do norte. A palavra Rússia, na língua sumeriana, quer dizer terra das trevas. Jeremias viu uma panela fervendo para o norte. Eles virão do norte, com os judeus da Casária, que são os falsos judeus.
A maioria dos judeus que habitam em Jerusalém não são verdadeiros, não são puro sangue, são judeus casarianos, que habitavam no Império Mongol, de Gengis Khan. São judeus espíritas, que cultivam o alto espiritismo. Judeus puro sangue tem pouco, remanescente. A Bíblia diz, se dizem judeus, mas não são. Judeus sionistas não são puro sangue. São judeus casarianos. Então essa batalha de Gog e Magog, eles virão do norte para tomar a riqueza de Israel. A riqueza de Israel. Só o Mar Morto. A riqueza do Mar Morto foi calculado em 20 trilhões de dólares. Compra 5 países da Europa de porteira fechada. E é interessante que Sedã, Dedã e os moradores de Tarsis vão olhar para eles e vão dizer: tu viesse tomar o despojo, foi? Tu viesse saquear a presa, foi? Tu viesse tomar a cidade sem muro, foi? Sedã e Dedã fizeram uma aliança no pacto de Abraão. Aleluia, aleluia. É muito bonito conhecer a palavra, irmão. Aleluia. E quando eles vierem, eles serão destruídos nos montes de Israel. Porque a batalha de Gog e Magog, quem vai pelejar por ela não é Jesus, é Jeová. Jesus vai pelejar no Armagedon. Aleluia. Gog e Magog serão destruídos nos montes de Israel. Levarão 7 meses sepultando o cadáver e 7 anos para guardar as armas de guerra, para a purificação da terra. Aleluia. Judeus vão ficar encurralhados. Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis no queixo. Para a peleja, Israel será imprensado na parede. Porque a grande tribulação é para gentios e para Israel. Aleluia, não para a igreja. Quando Israel ficar imprensado na parede com Gog e Magog, aí eles vão clamar pelo Messias. Eles vão chegar no Monte das Oliveiras, o remanescente, e vão dizer: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, com Isaac, com Jacó, que esta terra ao teu povo daria. Na hora que eles clamar, aí Jesus faz um convite à igreja: vamos descer em glória para livrar a Israel. Levante as 2 mãos, se você tem mãos, e abre a boca com máscara mesmo, para glorificar o santo e precioso nome de Jesus e a sua palavra. Brevemente vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Com as mãos levantadas: onde está aquele povo barulhento? Bonito, está chegando a hora. Onde está que não se vê nenhum irmão? Aleluia. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: ele povo foi embora para Sião.
52 anos que eu prego a mesma palavra. Nunca me arredei disso. Nunca inventei nada. Nunca acompanhei modismo de ninguém. Princípios não se negociam. Num momento, na era atômica, você viu agora o míssil nuclear que o presidente da Coreia do Norte fez? 100 vezes o poder dele, mais do que as bombas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. 100 vezes mais. O arsenal nuclear atômico da Rússia, Estados Unidos, China e Coreia do Norte, segundo pesquisas, destrói o planeta Terra 42 vezes em 35 minutos. Deus tirará a sua noiva da terra, antes das catástrofes nucleares. Aleluia. Quem está em Cristo está seguro, está abrigado, aleluia, ancorado, vitorioso, seleto. Não tenha que temer. Nós temos mil 875 referências em toda a Bíblia, alusivas à volta de Jesus. 1875. No Novo Testamento, que é menor, são 27 livros, tem 318 referências. Jesus virá só uma vez, só uma, porém em duas fases. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá com a igreja. Quem está entendendo? Na primeira os incrédulos serão deixados, na segunda os incrédulos serão dizimados. Na primeira fase haverá segredos, ele virá como ladrão de noite. Na segunda fase haverá lamentações. Na primeira fase ele virá nos ares. Na segunda fase ele virá no Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu do monte. E ele vai voltar em glória com essa igreja sobre o Monte das Oliveiras para reinar no milênio. E Salomão já visualizou isso, dizendo: esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-lo aí reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar é chegado, e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Jesus está voltando. Ficamos de pé para agradecermos ao Senhor. O mercado está vazio, seu trabalho já parou.
Os martelos dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por estes momentos. Oh, eu te agradeço porque eu ainda continuo crendo nas tuas promessas, na tua palavra, no rapto da igreja, na ressurreição dos mortos em Cristo. Eu creio na transformação e no arrebatamento dos vivos fiéis. Eu creio no tribunal de Cristo. Eu creio nas bodas do Cordeiro. Eu creio na tua vinda em glória. Eu creio no julgamento das nações. Eu creio no milênio. Eu creio no juízo final. Eu creio em novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Se conosco, em nome de Jesus. Amém.